bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do lugar que você estiver me assistindo. Estou usando hoje o jargão da minha aluna Cecília, que sempre fala assim, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do lugar que você estiver me assistindo e também se você vai assistir essa live gravada. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje nós vamos conversar sobre as diferenças e as influências da terapia breve, terapia longa e terapia alongada nos resultados dos nossos pacientes. Então, já aproveita, gente, convida um colega ou uma colega que você acha que precisa, né, desse conhecimento, de saber essa diferença. Clica aí no coração para o Instagram saber que é um conteúdo de qualidade e poder divulgar mais o que nós vamos conversar aqui hoje. Então vamos falar o que é uma terapia breve, o que é uma terapia longa e o que é uma terapia alongada. Ah, mas Tereza, isso é tão simples, todo mundo sabe como que funciona uma terapia longa, funciona uma terapia breve, será? Eu tenho visto muitos, mas muitos colegas mesmo, que ainda não sabem verdadeiramente como é a terapia breve, como ela funciona e os seus propósitos. Como eu já atuo há mais de 25 anos, não só atendendo pacientes em terapia breve, mas ensinando, eu posso garantir que muitas pessoas ainda têm preconceitos, têm mitos, ideias erradas ou utilizam de uma forma que não é verdadeiramente a terapia breve. A live hoje, nós vamos ter uma sequência que eu separei para vocês, porque é muita coisa para falar, então eu selecionei alguns pontos mais importantes. É uma live de aquecimento para a nossa aula Psicóloga com Resultados do dia 15, que eu vou explicar melhor para vocês no final da live hoje. Michele, boa noite, é sempre muito bom te ver aqui. Michele utiliza a terapia breve já há muitos anos também, né, Michele? Foi minha aluna e eu fico tão feliz, gente, de ver que as pessoas estão, mesmo, né, já tendo passado pela formação, pela mentoria, elas continuam se aperfeiçoando, reciclando e trazendo sempre os resultados, né, que elas conseguem e que elas obtêm. Boa noite, Ana, Flávia. Ana foi minha colega de faculdade. Ana vai lembrar de alguns exemplos que eu vou dar aqui hoje, que remontam lá a uma terapia breve que a gente fez com Eudes Garcia ainda, lá na faculdade. Olha só, gente, quando eu falo, né, que teoricamente é muito simples essa diferenciação, é porque eu vejo realmente pessoas com ideias erradas. Eu quero contar hoje para vocês, além dessa diferenciação, quero trazer exemplos clínicos, quero falar da minha vivência em abordagens breves, em abordagens longas e em abordagens alongadas. Quero colocar para vocês uma modalidade que a gente chama de terapia breve longa. Só um minutinho, pessoal. O fone costuma entupir o meu ouvido, eu fico ouvindo a minha voz. E quero contar para vocês uma conversa fantástica que eu tive ontem com um paciente que me autorizou a contar essa história hoje e que parece que foi assim, que a gente combinou dele me perguntar o que ele me perguntou ontem, porque eu falei, nossa, parece uma sintonia, uma sincronicidade, o que ele me falou e que eu vou falar daqui a pouquinho. Tem que fazer um suspense, né, pra gente não trocar aí a ordem da nossa live, porque eu fiquei assim encantada com as questões, com os questionamentos que esse paciente trouxe.
e fiquei super feliz que hoje à tarde eu consegui falar com ele e ele me autorizou passar o caso para vocês, óbvio, sem nenhum tipo de identificação. Bom, pessoal, então olha só, quando a gente pensa em 3 modalidades aí, né, de terapia breve, longa e alongada, o que é mais comum dos psicólogos aprenderem na faculdade? A terapia longa. Né? Então, se as pessoas aprendem a abordagem psicodinâmica, mesmo a terapia cognitiva comportamental, que vai se alongando muitas vezes, mesmo tendo às vezes uma proposta breve, acaba sendo uma terapia longa. A terapia centrada na pessoa é uma terapia longa porque as técnicas dela, inclusive, fazem com que o processo se alongue. A Gestalt terapia tem uma pegada mais prática, mas ainda assim é uma terapia de longo processo. E aí eu vou começar a falar da terapia longa, que foi o que eu aprendi na faculdade e que a grande maioria dos meus alunos também aprende. Existem algumas faculdades que pincelam a terapia breve, mas o que acontece? Acontece o que o Lauro me comentou no dia que a gente estava preparando a nossa live. Ele falou: olha, Tereza, eu fiz o estágio em terapia breve na faculdade, mas não era verdadeiramente uma terapia breve, porque era uma terapia breve para os alunos, porque um aluno atendia aquele paciente, terminava o estágio, o paciente continuava, outro aluno vinha e continuava o atendimento. E na minha época, lá, né, 1900 bolinha, também era assim. Eu lembro muito quando eu finalizei, né, com a minha primeira paciente de terapia breve, que ela disse: mas eu não quero parar, eu quero continuar. Eu lembro como se fosse hoje, gente, uma coisa vívida, né? E eu conversando com o meu professor, né, o Eudes, que era o nosso supervisor, um supervisor maravilhoso. Eu falei: Eudes, ela quer continuar, eu queria continuar. Ele falou: não, a modalidade do estágio é breve, são tantas sessões, você não pode continuar, ela tem que passar para outra pessoa. Eu fiquei revoltadíssima, até porque eu já era mesmo meio tupetuda, então assim, continuo, né, com tupetinho, mas assim, na época, mas por que questionador? Ele falou: é a modalidade, Tereza, você atende essa pessoa X sessões, agora ela vai para um outro processo de terapia longa com uma outra colega. E ela foi então para uma área ela foi encaminhada para uma área do estágio de terapia psicodinâmica. Me lembro até com qual colega que foi. Que era a minha primeira paciente, né? Assim, aquela coisa, é minha paciente. Mas era uma rigidez, né? Não era permitido isso. E muitas pessoas realmente, muitas instituições, fazem isso. O estágio é de terapia breve, mas o paciente não passa pela terapia breve. Bom, então, o grande aprendizado, o principal aprendizado das faculdades é a modalidade de terapia longa. E qual que é o resultado que isso traz para a pessoa? Traz resultados? Claro que traz. Traz autoconhecimento, traz mais consciência de si, muitos insights, mas não necessariamente traz mudança, não necessariamente traz transformação. Existem já muitos estudos que mostram que pessoas que passam por terapias muito longas têm mais predisposição a faltar mais vezes a sessão, retornam mais à terapia. Assim, são aqueles pacientes que depois de muito tempo tornam a voltar e fazer um longo período. Existem pesquisas que já comprovam. E como eu não só fui
cliente e paciente de terapia longa e depois de terapia breve, eu vivenciei na pele, né, como cliente e depois como terapeuta. E fui fazendo essa pesquisa, fui observando que realmente os pacientes que mais retornavam às sessões, à terapia, e tinham a tendência, às vezes, a querer um processo mais longo, eram os meus primeiros pacientes lá de trás de terapia longa. Então eu fui realmente observando isso, até que na mudança da minha prática, esses pacientes também já chegavam muitas vezes por uma nova temporada da terapia e diziam: já sei o que você vai me perguntar, Tereza, você vai me perguntar o que eu quero conquistar ou ganhar com esse processo de agora. Falei: isso, joia, paciente bom é esse, que já sabe que aqui a gente tem metas e objetivos. Vou dar uma pausa aqui para ler alguns comentários, dar uma boa noite aqui para o pessoal que está me dando, Ana, Michele, Flávia, Luciana. E olha só, pessoal, só um minutinho. Quando a gente, então, quando eu estou trazendo a minha experiência, eu passei, por exemplo, por o meu primeiro processo de terapia, foi dentro da Gestalt terapia, foi um processo muito bom, mas se vocês me perguntarem assim, quais os ganhos principais, os insights, as mudanças que eu tive, sinceramente eu não vou saber dizer para vocês. Mudanças eu não vou saber dizer. Mas o que a psicóloga me falou, os exercícios que a gente fez, os sonhos, eu vou saber lembrar de alguma coisa. Óbvio que tem muitos anos, mas eu não tive aquele resultado que eu posso dizer: nossa, a terapia super funcionou para mim. Até porque nem eu mesma sabia o que eu queria com a terapia naquela época, né? A minha primeira psicoterapia eu fui porque eu era estudante de psicologia, a minha irmã mais velha também. Eu pedi a ela uma indicação, ela me deu, e eu tinha que fazer terapia. Na minha cabeça era assim. Então eu não tinha um ponto específico, ou pelo menos eu não tinha essa clareza, e nem a terapeuta clareou isso comigo. Então ela tinha a agenda oculta, que a gente chama dela, do que eu deveria trabalhar. Tanto que quando eu decidi encerrar, e eu falei com essa terapeuta, né, que olha, pra mim eu acho que tá legal, tá bom, eu não tô assim motivada, vendo mais sentido pra fazer a terapia. Ela disse: mas não tá na hora de você parar, olha, você ainda não me falou sobre isso, aquilo outro. E eu pensei comigo: nem vou falar, porque eu não tenho interesse em falar isso, não é uma demanda minha. E a nossa última sessão foi meio que um embate, porque ela querendo me provar que eu não podia parar e eu querendo provar que eu tinha o direito de falar: chega, eu não quero mais. E olha só, gente, não que nós, terapeutas breves, não possamos dar essa devolução e conversar isso com o nosso paciente. É um dever ético, né? Dizer: olha, vamos repensar, vamos fazer uma avaliação se realmente está na hora. Será que isso também não é coisa importante? Mas a forma que nós na terapia breve trabalhamos é uma forma colaborativa e não tão impositiva e linear, né, como as abordagens longas geralmente têm. Então, já fazendo essa diferença, a grande maioria das abordagens longas, elas já pressupõem qual é o objetivo da terapia. Vocês concordam? Então, por exemplo, na psicodinâmica, tornar consciente o inconsciente. Na terapia centrada na pessoa, qual que seria então aí o objetivo que eles colocam? Que seria a pessoa criar essa autenticidade, esse encontro com ela mesma. E por aí a gente vai, né? O psicodrama também traz a espontaneidade, o objetivo da terapia é a espontaneidade.
A terapia, algumas terapias dentro da cognitivo-comportamental, que a pessoa seja seu próprio terapeuta. Então, a abordagem já define qual é o objetivo da terapia. Vocês concordam, gente, comigo? Vocês observam isso também? Me conta aqui. Ei, Bernadette. Vendo Bernadette aqui, é uma pessoa super cristina. Janaína. Delícia. Fico vendo o rostinho de cada um aqui, como se estivesse realmente na minha frente. Me conta se vocês já haviam pensado nisso, se vocês concordam. Algumas outras têm, por exemplo, que a pessoa descubra o sentido da vida, o propósito. Então veja, a abordagem define qual é o objetivo, para que a terapia serve. Então a nossa primeira diferença já vai estar aí. Na terapia breve, sistêmica, a gente também tem um objetivo grande, né? Vamos dizer que é que a pessoa tenha a sua dor emocional aliviada, ou curada, ou resolvida, a palavra que a gente quiser usar, o mais brevemente possível, porque quem está sofrendo precisa desse alívio, certo? Quem está sofrendo quer uma ajuda especializada. Agora, se a pessoa vai resolver o problema, o sintoma dela e fechar a terapia, ou ela vai querer continuar para ela atingir a espontaneidade, descobrir o sentido e propósito da vida dela ou não, é uma decisão dela. Nós não trabalhamos com algo que seja imposto, então já começa por aí. Então a terapia breve sistêmica, ela valida muito o que é o objetivo do paciente. Ela tem essa validação. Para que ele está buscando? E aí eu já vou começar a contar o caso dessa pessoa que eu conversei ontem. Eu, se pudesse, teria gravado, mas óbvio, não podia, né? E não tinha, não era o momento, não tinha nada a ver. Essa pessoa, né, esse paciente, retornou ontem das férias e ele veio indicado pelo psiquiatra exatamente porque eu trabalho com uma modalidade breve. Ele veio trazendo alguns sintomas bem acentuados de toque, bem acentuados mesmo. E o psiquiatra disse, olha, eu acho que essa abordagem você precisa, vai na Tereza, que é uma abordagem breve, ela trabalha com técnicas, com estratégias que realmente vão te ajudar. Então a gente fez 14 sessões até o final do ano, ele já realmente assim, de 10, que era o máximo da dor, dos sintomas, já caiu para 3, ainda tem o sintoma, né, que são pensamentos obsessivos, mas além dos sintomas já ter reduzido muitíssimo, outras questões, né, ligadas aos sintomas já vêm sendo trabalhadas e modificadas. E aí fizemos a pausa das férias, voltamos ontem, e aí ele sentou, fizemos aquele rapport e tal, ele falou, Tereza, essas férias eu assisti um programa que eu não sei se você já assistiu, na GNT, que se chama Sessão de Terapia. Eu falei, claro, já assisti vários episódios e tal, tarará. Ele falou, bacana, interessante, né? Eu falei, bem interessante. Ele falou, mas muito diferente do que a gente faz aqui. Eu falei, é uma outra proposta, é uma outra modalidade. Possivelmente eles trabalham dentro da abordagem psicodinâmica. Ele falou, me explica melhor o que é. Expliquei um pouco da psicodinâmica. Ele falou assim, pois eu fiquei pensando assim, olhando aquilo, assistindo, algumas coisas assim, chatas, né? Porque o terapeuta não fala. Claro que ele fala, às vezes, coisas muito bacanas, mas ele fica mudo. E aí eu fiquei pensando, isso a pessoa me dizendo, qual será o objetivo da mudez? Essa parte eu achei ótima, gente. Qual será o objetivo da mudez desse
terapeuta. E foi interessante que eu tinha acabado de gravar uma aula para a mentoria desse ano sobre o impacto do pensamento cartesiano nas terapias psicanalíticas, behavioristas. E uma das questões era exatamente a suposta neutralidade. Quanto menos o terapeuta falasse, menos, aliás, ele interferiria no seu objeto de estudo, vamos dizer assim. Então, a famosa separação sujeito-objeto. E aí falei um pouquinho para ele, falei, você quer saber um pouco de teoria? Ele falou, quero, eu adoro conhecer coisas novas, saber coisas novas. Aí expliquei um pouco disso, e ele falou assim, mas escuta, o que o terapeuta ganha ficando mudo? E o que o cliente ganha ficando mudo? Eu falei, olha, o terapeuta acredita nisso e ganha a aposentadoria dele, brinquei, né? Se ele tiver 4, 5 clientes por 10 anos aí, precisa fazer muito esforço. A gente riu, então ele falou, mas e o cliente, né? O que o cliente ganha com esse terapeuta mudo? Eu falei, a proposta é que a pessoa, associando livremente, ela vai associando, até que ela tenha um insight, e esse insight é pontuado pelo terapeuta, ou o terapeuta faz algumas pontuações que fazem a pessoa refletir e falar, não, gente, mas isso eu já faço sozinho em casa. Eu converso comigo, penso. Se for para falar sozinho em casa até eu chegar à conclusão, não preciso de ir na terapia. E eu achei muito interessante, porque ele falou assim, nossa, mas é um terapeuta muito passivo, eu não ia dar certo nessa modalidade de terapia. Eu falei, pois é, por isso que o fulano te encaminhou para uma modalidade dessa. Ele falou, e outra coisa que eu observei, Tereza, então vocês veem que é uma pessoa questionadora, observadora, que pensa realmente muito, é que, ele falou, eu sou muito cartesiano, eu sou de uma área profissional onde 2 mais 2 é igual a 4. Mas na área da psicologia, das ciências humanas, das ciências sociais, 2 mais 2 não são 4 de jeito nenhum. Pode ser 5, pode ser 6, pode ser 7. E os médicos e muitos psicólogos ainda querem somar 2 mais 2 igual a 4 para todo mundo. Falei, não, gente, esse homem vai dar aula para mim, né? Vai me ajudar a gravar os vídeos para a próxima mentoria falando de terapia sob medida. Então, por que eu pedi a ele autorização? Porque quando ele traz isso, ele está falando da vivência dele como paciente. Então, ele assistiu aqui, né, sessão de terapia, que para nós psicólogos é maravilhoso, para os leigos também, mas para nós a gente se deleita, né? Assim, tem casos e a gente viaja na maionese. Mas pro paciente, como ele disse, ia me dando uma agonia, porque o terapeuta não fala, ele é passivo. E qual será que eu ganho disso? Então, vocês veem que sim, os nossos pacientes ou clientes, como vocês preferirem chamar, eles querem o quê na terapia? Eles querem resultado, eles querem mudança, né? Esse ano passado também eu tive uma senhora que eu contei esse caso na aula para a turma do ano passado, que ela falou comigo assim, olha, você tem que ser muito boa, viu? Porque você cobra muito caro. Então, você vai ter que me ajudar mesmo. Lógico, gente, que eu não estou excluindo aí, né, assim, aí já o temperamento dela, um temperamento mais one-up, mais eu superior, de ditar as regras, mas está claro que ela está dizendo o seguinte, olha, a gente aqui está numa prestação de serviço. Você tem um valor que eu quero pagar, mas isso tem que ser adequado com o valor que eu estou pagando. E o que é melhor nisso tudo é quando o profissional, né, no meu caso, eu já tenho essa segurança desenvolvida, obviamente, mas quando eu vou vendo os meus alunos e mentorados desenvolvendo a segurança de falar, pode ficar tranquilo, o dinheiro que você está investindo, ele vai ter esse retorno. Porque essa segurança, eu percebo que falta
a muitos profissionais. Por quê? Não é culpa do profissional, tá, gente? É culpa dessa história de terapia longa, que pregou na cabeça dos psicólogos que nós não podemos nos prometer ou comprometer com resultados, exatamente porque a nossa profissão é abstrata, é subjetiva. Ok, eu concordo super com isso, mas se eu tenho insônia e procuro uma terapia porque eu quero dormir, e se eu não sei trabalhar isso, então realmente fica complicado. Ou eu não sei, mas eu quero aprender, então vem para a terapia breve que você vai aprender. Né? Você vai aprender a trabalhar a entender como funciona sistemicamente cada pessoa, cada indivíduo que vem nos buscar, e apresentar e trabalhar com ele a busca de soluções para o problema dele. Me conta como é que tá até agora aí para vocês. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Falei que pergunta eu ia responder no final, mas eu já vou olhando aqui algumas coisas. Se vocês estiverem gostando, gente, ó, coraçãozinho para motivar a professora. Para a professora ficar com um reforço positivo em dia. Prazer, uma delícia te ouvir, compartilhando seus conhecimentos. Obrigada, Michele. Fico super feliz também. Eu sempre faço com muito prazer mesmo. E aí, pessoal, Tereza, você tem alguma coisa contra a terapia longa? Não, eu tenho a favor da terapia breve. A minha concepção é de que todo processo terapêutico ele deveria ser o mais breve possível ou começar com os pressupostos da terapia breve e, se for necessário, ele se transforma num processo de terapia longa, se assim o paciente desejar. Porque existem pessoas que falam, outro dia uma cliente mesmo escreveu aqui no Instagram, ah não, mas eu não quero parar de fazer terapia com você não, só que ela já parou. Por quê? Porque é bom fazer terapia. Né? Quando a gente encontra um terapeuta que a gente sente confiança, que é o nosso apego seguro, é muito bom, né? Você se descobre, você entende seus padrões de funcionamento, entende a sua história familiar, você tem alguém que você pode muitas vezes te dar um outro ponto de vista que você não tinha, ressignificar, é realmente muito, muito bom. Só que o objetivo de todas as psicoterapias, no final das contas, precisa ser a autonomia e a independência do paciente. E aí esse senhor ontem, acabei falando, né, assim, essa pessoa ontem me falou o seguinte, mas Tereza, às vezes é necessária a terapia longa. Eu falei, sim. A própria terapia breve tem a modalidade que a gente chama de terapia breve longa. O que é? É quando nós vamos espaçando a frequência das sessões, quinzenais, mensais, às vezes a pessoa vem bimestralmente para uma manutenção. Só que a grande questão é, sempre a gente sabe o que ela quer com a terapia. Toda terapia breve é uma terapia de sessão única. Por que eu digo isso? Porque cada sessão vai ser única naquele contexto ali. Ela vai ser aberta, trabalhada e fechada. Eu não sei se essa pessoa vai voltar. Não sei o que eu quero dizer assim, gente. A vida impõe muitas situações que às vezes ela tem um risco, não volta mais, ou às vezes ela resolve ali. Mas nós precisamos sempre pensar num processo de abrir, trabalhar e fechar a sessão. O fechar que eu digo é o nosso paciente sair dali com um resultado, com algo que ele diga, nossa, a sessão de hoje valeu por isso. Ou hoje a sessão não teve nada assim tão especial, mas eu retiraria tal palavra da sessão de hoje.
Isso faz com que a pessoa ela vá se apropriando do processo de mudança dela. Ela deixa de ter uma terapia turismo. Cada dia eu falo de uma coisa, de uma situação, visito uma instância, hoje eu vou visitar o id, amanhã o ego, depois de amanhã o superego. Não, a gente não faz terapia turismo. Vou ler aqui a Nivalda. Uso muitas técnicas da Breve para abreviar e trazer soluções mais rápidas. É isso mesmo, né, Nivalda? Porque olha só, Milton Erickson, que é um dos autores, né, que a gente estuda na formação, ele era psiquiatra. Então ele tinha muitos pacientes crônicos, esquizofrênicos, e que ele mantinha ao longo da vida tratando. Porém, de que forma? De forma espaçada, num acompanhamento. Eu ontem até expliquei para esse senhor que muitas pessoas, às vezes, precisam de uma terapia longa de apoio. Eu citei para ele, assim, por exemplo, vamos supor, eu moro aqui em BH, não tenho ninguém aqui, não tenho rede de apoio, por exemplo, e estou aqui, vamos supor, eu e minha mãe. E só eu para cuidar da minha mãe, não tem com quem dividir, por exemplo, se eu compro um remédio, se eu levo num médico X, se eu levo num médico Y. Então, muitas vezes, uma terapia de apoio, ela é necessária. Ela é necessária muitas vezes para pacientes idosos, para pacientes que estão com doenças crônicas. Mas ainda assim, como a Nivalda colocou, de técnicas que abreviem, vão abreviar a dor da pessoa. E vai ser uma terapia focada em resolução de problema. Não só ouvir passivamente, mas é um acolhimento que acolhe e impulsiona para um próximo passo. Certo, gente? Então, não estou negando aí a necessidade de processos que sejam processos realmente necessários que a pessoa tem ao longo da vida. E eu até brinquei, né, assim, a nossa conversa ontem foi muito interessante, porque ele queria esse aprofundamento, e eu falei com ele, olha, eu tenho alguns clientes que até eu falo com eles, gente, vocês estão queimando meu filme, porque às vezes aqui no Instagram a pessoa escreve assim, nossa, sou cliente da Tereza há 10 anos, há 20 anos, não estão em terapia comigo há 20 anos, fizeram etapas, fizeram momentos, mas consideram-se ainda clientes meus ou pacientes, porque na verdade levam a terapia introjetada dentro deles e fazem etapas da mesma forma que a gente vai a um dentista, a um médico fazer um check-up, a pessoa vem em momentos diferentes do ciclo de vida dela. Agora, pessoal, qual é o grande perigo da terapia longa? Ela virar isso aqui, ó. Uma terapia alongada. Merece até uma foto, né? Flávia, faz um print pra mim, fazendo favor. Ai, gente, tô igual aquelas doninhas lá que deixam os cabelos crescer. É a terapia alongada. É a terapia que vai perdendo, vai virando chá das 5, como dizia o Carlos Molina, e que vai perdendo sentido. E isso tem um impacto muito negativo para o terapeuta, para o paciente, que eu vou falar para vocês, tá? Vou só ler aqui algumas coisas que a Juliana está colocando aqui. No caso da paciente que disse que estava pagando caro e queria resultado, supondo que chegou ao fim do tempo estipulado para ela, né? Para esta, atingindo a meta dela e por X motivo e não conseguimos alcançar. Joia, Juliana, vou falar então, vou deixar para falar daqui a pouquinho. Como eu entrei com o meu alongamento aqui, né, de cabelo aqui, ó, de fazer rabo para pular no carnaval, para brincar e tudo, qual é o risco aí?
né, é quando a terapia realmente vai se estendendo e a pessoa que está no processo não sente para que ou porquê, não sai do lugar. O terapeuta também se sente incomodado porque, gente, não tô vendo muito caminhar com essa pessoa. E isso se reflete muito, sabe, em que aspecto do processo terapêutico? Muitas vezes no momento financeiro. Pessoas que falam assim, nossa, às vezes não falam claramente, mas pensam, eu não tenho coragem de aumentar a minha sessão, porque isso aqui vai ficando, vou aumentar para quê? Inconscientemente a pessoa pensa assim. Eu não sei se eu estou conseguindo traduzir isso. Porque não se faz uma avaliação do processo, não se estabelece nenhum tipo de meta, não se vê movimento. Então, uma das minhas irmãs uma vez me contou um caso que eu achei bem interessante para ilustrar isso aqui. Ela disse, olha, eu tenho pena da terapeuta da fulana de X, que trabalhava com ela, porque ela está lá há anos e ela deve falar a mesma coisa, porque se para mim ela fala sempre a mesma coisa, deve ser por isso que ela falou comigo que a terapeuta nunca aumenta o valor da sessão dela. E era uma pessoa que podia ter o aumento da sessão, ela não precisava de uma negociação, porque o psicólogo pode ter essa liberdade de não aumentar ou de trabalhar num valor social para prestar esse serviço para o seu paciente, mas não era o caso dessa pessoa. Então, a gente imaginava, né, a minha irmã e eu, que era uma questão assim, e essa minha irmã não é a que é psicóloga, elas trabalhavam em escola, que era uma questão da psicóloga não se sentir nem confortável de aumentar o valor da sessão. E esse é um outro motivo, quando a terapia vai se alongando, vai a perder de vista, das pessoas desistirem, das pessoas abandonarem. Porque eu não sei aonde eu vou chegar, eu não sei quando eu vou ter alta, e eu vou ter alguém que determina para mim se eu tenho alta ou não. Né? Alguém que vai dizer para mim, agora você está pronto, você pode ir. Sem considerar se eu acho que eu também já posso ter alta ou não. Bom, vou responder aqui a pergunta da Juliana. Juliana, muito interessante isso aí que você falou. Com essa pessoa, né, primeiro ponto, quando ela já chega falando do dinheiro, gente, nós somos psicólogos, né, gente? Nada passa batido. Então, eu já peguei isso aí, né, como uma cobrança dela em relação a mim. O dinheiro é algo significativo na vida dela. Significativo, assim, é uma área de problema. Aí, o que a gente faz? E eu já te convido, se você não tiver inscrita no Psicóloga com Resultados do dia 15, já se inscreve, que a gente vai trabalhar mais profundamente isso. Eu preciso definir claramente a meta dela e que seja alcançável, porque se eu, Tereza, percebo que não é alcançável, eu já tenho que dizer para ela. E dizer, olha, isso não é passível de terapia. Como um senhor uma vez me disse, também falou, nossa, não, mas eu tô achando muito, muito caro esse valor. Por quê? Né? E ele falou assim, olha, foi o dinheiro mais bem pago que eu tive, porque eu já saí dessa sessão com coisas mais bem elaboradas na minha cabeça e com uma previsão do que realmente era possível, né? Então, eu preciso clarear isso com a pessoa. Só que eu também deixei muito claro para ela que eu não era o Aladim da lâmpada que ia fazer milagres, né? Então, uma das primeiras coisas que eu disse para ela, eu falei, vamos começar então a trabalhar, vamos definir aqui então como eu trabalho, você está disposta a fazer as tarefas terapêuticas, enfim, toda uma negociação
que a gente aprende a fazer. Se, por exemplo, a gente chega ao final do processo e a meta não foi atingida, nem terapeuta nem cliente vão ficar surpresos. Por quê? Porque a gente não deixa para fazer prova final igual em colégio, não. Né? Que o menino vai estudando, vai fazendo aula, para casa, faz uma prova aqui, outra ali. Aí lá no final do ano ele toma bomba porque não atingiu os pontos e tudo. Não, a gente vai fazendo uma avaliação constante, adequando, e quando a gente faz uma avaliação na 16ª ou na 20ª sessão, dependendo do que você combinou com o seu paciente, isso já está claro para ele, o que ele já vinha conseguindo ou não. Por exemplo, essa pessoa que me falou ontem da sessão de terapia, do seriado, lá na primeira sessão eu já tinha falado com ele. A gente vai avaliando constantemente e caso a gente chegue ao final desse número, nós dois percebamos que não foi totalmente atingido, a gente vai decidir se a gente continua, se busca uma ajuda, enfim, o que é que nós vamos fazer. Tá, Juliana? Eu espero que tenha te respondido. E se a gente continua, a gente redefine as metas. Então, por exemplo, essa pessoa, a gente ainda não está no final do processo dela, mas a gente já está conseguindo atingir os objetivos dela. Porque nós fomos transformando em objetivos possíveis e solucionáveis. Te respondeu, Juliana? Ah, você já está inscrita, que coisa boa. A Ana está me perguntando aqui, ou comentando. Na terapia, perder de vista, fica difícil saber o quanto o processo terapêutico ajudou ou as mudanças seriam parte do ciclo de vida. Perfeito, Ana. Realmente fica difícil, porque algumas pessoas até chegam a falar isso que você está dizendo, falou assim, eu não sei se foi a terapia ou se eu amadureci. Os terapeutas mais antigos que estão assistindo aqui vão saber também disso. Muitos pacientes falam isso, então eu fiz terapia, mas eu não sei, eu fiz muitos anos, por exemplo, de análise, mas eu não sei se o resultado foi da análise ou se foi porque eu amadureci. E na terapia breve a gente sabe sim o que foi resultado da terapia, o que foi um resultado da vida, né? Porque a vida tem inúmeras situações terapêuticas que podem nos transformar. Isso é maravilhoso, eu acho, né? E o terapeuta precisa aproveitar isso. Então, essa colocação sua é excelente, Ana. É isso mesmo. Ah, te respondi, Juliana? Então tá bom. Nivalda tá colocando aqui. Usei a técnica do laço. A técnica do laço, gente, para quem não sabe, é uma técnica que está em um dos meus livros, que é uma técnica que eu desenvolvi na minha dissertação de mestrado. Para uma pessoa mudar uma situação e olharmos para a solução para que o laço seja o novo. Adaptei a sua técnica e foi ótimo. Então é isso mesmo, uma técnica que é para casal, você já usou na terapia individual. Isso eu acho maravilhoso na terapia breve sistêmica, como que cada um vai pegando aquele recurso e utilizando esse recurso. Tem uma história, uma anedota que eu gosto muito de contar, que é do cara que cismava que tinha um jacaré debaixo da cama dele. E, tem um jacaré debaixo da minha cama, tem um jacaré. E um amigo falou assim, olha, você tem que ir num psicólogo, não tem jeito, meu filho. Vai procurar aí um psicólogo, vai dar seu jeito. E ele foi, e o psicólogo, então, né, falou com ele, olha, você tem que vir aqui 2 vezes por semana, caso gravíssimo e tal. Aí passaram-se muitos anos, esses 2 amigos aí não se viam e tal, um mudou de cidade, tarará. Aí quando eles se encontraram,
esse amigo que indicou, falou para ele buscar o psicólogo, falou assim: e aí, cara, como é que foi? Você foi, fez, né, a terapia, a sua análise? Ele: fiz sim e tal. Nossa, que legal. E aí, resolveu o problema do jacaré? Ele falou: não, o jacaré tá lá embaixo, mas eu sei agora por quê. Então, não adianta saber por quê se não tem mudança. Então, assim, ele continuava indo, ele entendia tudo, mas o problema persistia. Muitas pessoas chegam assim ainda nos consultórios de psicologia. Eu entendo tudo, eu compreendo, mas eu não consegui mudar, eu não sei mudar. Ou a terapia não gerou mudança, a mudança que eu precisava, que eu desejava, que eu quero. Então, gente, terapia precisa ser transformação. Como a mentoria precisa ser uma transformação na vida de quem vem buscar, né? Porque conhecimento, a gente tem aqui nas minhas lives, vocês pegam livros, vocês leem, mas se a gente não transforma mesmo a atuação, se o psicólogo não aprende como fazer para gerar no paciente dele o desejo de se mover para se transformar, não adianta, não é, na minha visão, não é um curso que vale a pena. Então, realmente, eu tenho muito prazer em fazer isso. Eu sou filha de professor, né, gente? Aliás, sou filha de educadores, que eu considero que os meus pais eram mais do que professores, educadores, e o educador, ele faz isso, ele se preocupa com a transformação. Então, fechando aqui para a gente fazer uma síntese, qual que é o impacto que cada uma tem? A terapia breve tem o impacto de produzir resultados. E não é só pelo número de sessões, não. É por algo que até a Nivalda falou na live que a gente fez junto no ano passado, né, Nivalda? É pelas técnicas da terapia breve. E o mais paradoxal é que não é só também uma caixinha cheia de técnicas assim, não, são técnicas, são ferramentas que você vai aprender a utilizar e desdobrar, né? E reutilizar aquelas técnicas em situações diversas. Então, o resultado é o foco da terapia breve sistêmica. Terapia longa, autoconhecimento, análise, não tem o foco necessariamente em produzir uma mudança breve. Não que não se preocupe com a mudança, mas ela não tem esse compromisso, posso dizer? Não tem essa proposta. A proposta é realmente algo muito centrado na pessoa, né? No próprio cliente, em ir descobrindo aí por ele mesmo. E a terapia alongada, sinto muito, mas para mim é igual puxadinho, sabe? Você tá fazendo uma construção, aí vou dar uma puxadinha aqui, vamos dar uma esticadinha ali, eu acho que a terapia alongada, aquela que se estende, que o paciente fala: gente, o que eu estou fazendo aqui, né? E que o próprio terapeuta também se sente incomodado de estar fazendo, é uma terapia que, na minha visão, falta com a ética aí nesse sentido. Então, gente, são essas questões que eu queria trazer para vocês pensarem. Queria dizer também que uma terapia breve pode se transformar em uma terapia breve longa? Pode. Pode, porque alguns casos são necessários, mas o mais comum é exatamente a pessoa fazer uma temporada, dar uma pausa, se ela sente necessidade, ela retoma, ela volta, ela faz outra temporada, ela busca com outro objetivo. Então, isso é muito mais saudável, porque é como o Milton Erickson dizia, a voz do terapeuta segue com o paciente. Ele fica ali conversando com o terapeuta na cabeça dele, mas na verdade ele está conversando com ele mesmo.
ele já introjetou a figura do terapeuta. E uma coisa que é importante, né, isso valoriza o nosso trabalho, não só financeiramente, mas na autoridade do nosso trabalho. Eu tenho uma colega de faculdade, que foi colega minha e da Ana, que na cidade dela, eles falam assim, onde ela trabalha, vai lá na Dodora, que a Dodora resolve rapidinho. Então, óbvio que não é a Dodora ali dando uma pílula mágica, né? Mas ela já tem essa visão, né? As pessoas já têm essa visão na cidade dela de que ela é uma terapeuta, que você sendo encaminhada para ela e indo lá, ela vai te ajudar na resolução do seu problema. Pessoal, quero então deixar novamente o convite aqui para vocês virem para a aula Psicóloga com Resultados, onde eu vou te ensinar 5 técnicas da terapia breve, que no dia seguinte você já vai aplicar, já vai ter diferença. É um desafio que eu faço para vocês, você vai me contar depois, que eu gosto de saber. E nessa aula do dia 15, eu vou abrir as inscrições para a mentoria e formação desse ano. E a turma desse ano, ela tá com eu tenho aí 2 questões muito especiais para a turma desse ano. Que a primeira é o fato da gente ter ganhado e tido, aliás, o reconhecimento da rede europeia e latino-americana de escolas sistêmicas. Então, se o selo da rede Relates, falando assim, olha, essa é uma escola de referência no ensino da terapia breve sistêmica. E a segunda, que foi a obtenção do selo do MEC, burocrático pra caramba, uma luta no sentido de vai e volta, escreve e repensa, mas que valeu muito a pena, que era algo que já há muitos anos eu queria, mas não tinha tempo para poder buscar, correr atrás desse reconhecimento. Então a formação e a mentoria tem 2 selos muito significativos aí, principalmente eu acho que para quem precisa às vezes de um reconhecimento em termos de certificado para prestar concursos, para fazer seleções, né, em planos, em instituições. Então, se você não está inscrita, já se inscreve, aproveita para se inscrever para a aula do dia 15, onde a gente vai abrir as inscrições. E quem estiver na aula do dia 15, na hora da abertura das inscrições, a equipe vai divulgar um desconto especial para quem estiver lá na aula, né? São, vamos dizer assim, um prêmio pela pessoa realmente estar interessada em vir fazer a mentoria. Alguma outra pergunta, pessoal? Carlos, Beth Lima. Olha, esse eu queria muito. Desculpa, tem uma pergunta aqui, sim. Não, já te respondi, né, Juliana? É porque eu só li aqui o como conduzir quando a pessoa não tem a questão da meta. Juliana, olha só. Eu aproveitei, li aqui, lembrei de um caso que eu acho que vai ilustrar bem isso que você falou aí da meta. Uma pessoa, né, um senhor que veio para mim também, e já me disse assim, na pré-consulta, porque eu sempre oriento os meus alunos a fazerem uma pré-sessão por telefone. Geralmente eu não sugiro uma sessão de vídeo, eu falo uma sessão por voz mesmo, né? Porque você vai entender a demanda do paciente, até para saber se é um caso para terapia breve, enfim, entender um pouco. E essa pessoa me disse, olha, eu trato uma depressão crônica há 25 anos e me indicaram tal, eu falei, olha, vamos então marcar uma sessão presencial, mas possivelmente
nós não vamos, né? Eu já fui adiantando para ele. Eu não posso te dar aqui uma certeza de que com 20 sessões nós vamos resolver algo que é crônico aí de 25 anos. Eu preciso que você vá ao consultório, a gente faça a sessão, a primeira sessão, até para decidir se nós vamos dar continuidade ou não. E ele falou, nossa, mas é um absurdo, é muito caro, não sei o que. Eu falei, não, vamos fazer a primeira sessão, depois a gente decide inclusive se você paga ou não. Falei com ele, não é minha coisa habitual, mas eu queria que ele fosse realmente nessa primeira sessão para eu entender. E foi uma primeira sessão onde eu com ele consegui identificar qual era a dor dele. Porque ele me dizia assim, olha, eu tô cansado, eu já fiz não sei quantas terapias. A última, eu preenchi tanto questionário, tanta tabela de eu escrever o pensamento, meu sentimento, não sei o que eu falei, gente, não aguento isso me deprime muito mais. E o que eu falei com ele, né, então, que eu combinei com ele, que a gente estipulasse, então, uma meta pequena. E aí a meta que ele estipulou foi uma meta, por exemplo, de conseguir ler um livro em paz, assim, focado no livro. Infelizmente eu não pude atendê-lo por questões pessoais, minha mãe adoeceu na época, ele vinha de fora, de outra cidade. Eu falei com ele, olha, eu não me sinto confortável para te atender, te marcar de você vir de outra cidade e de repente eu ter que desmarcar, então eu prefiro te encaminhar. E aí foi muito interessante, eu gosto de contar esse caso por isso também, porque ele falou assim, olha, vai ser o dinheiro mais bem pago dos últimos tempos. Né? Eu falei, não, mas eu não vou continuar te atendendo. Ele falou, não, mas eu quero pagar a sessão. Então isso é bom da gente saber, eu não estou aqui me vangloriando nem nada, eu acho que eu não fiz mais do que eu deveria fazer mesmo, né? Que é um bom trabalho, prestar um bom serviço. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando a pessoa sente o resultado, a chance dela abandonar ou dela não valorizar financeiramente o seu trabalho é praticamente nulo mesmo, é praticamente zero. Então, resultado é algo que os nossos pacientes querem de verdade. E a gente também, né, gente? Eu acho que o terapeuta breve, ele é extremamente compromissado com a entrega do resultado. Eu acho que é um propósito da gente. Olha, então o pessoal que chegou agora no finalzinho, né, que a gente já está finalizando, essa live vai ficar salva, assistam desde o início. Tem um caso super bacana, super interessante que eu contei aqui, que parece que foi combinado e não foi, né? Foi super espontâneo o que aconteceu ontem, né, com esse paciente, o que ele trouxe, me relatou. E se inscrevam para a gente poder, então, como diz o meu aluno Lauro, começar a mexer o doce. Vamos começar a mexer o doce para gerar as mudanças aí. Quero agradecer aí, né, o carinho de vocês, a participação numa noite de plenas férias, e estou esperando vocês lá no dia 15. Obrigada, Ana. Obrigada, Ana. A Ana está dizendo que aprende. Obrigada, Michele. É muito bom. Aqui é uma troca. E essa troca é que ela é muito rica. Um beijo bem grande. Obrigada a vocês. Boa noite. Bom descanso para todo mundo.